bem-vinda! Vou começar falando aqui que a palavra não é muito meu forte. Eu acho que cantar é um pouquinho mais, né? Também. Mas é isso. Eu sou vamos começar a ler o livro de João, capítulo 14, 15 a 17. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. O meu tema da mensagem vai ser praticamente 3 tópicos: Espírito Santo, tempo e prioridade. Eu quero enfatizar aqui que eu escrevi essa mensagem chorando porque ela falou muito comigo, então eu espero que essa mensagem fale com vocês também da mesma forma que ela falou comigo. Quero começar aqui com uma pergunta. Para você, quem é o Espírito Santo? Pedro, para você, quem é o Espírito Santo? Consolador. Eu perguntar para Esther. Quem é o Espírito Santo para você? Pra mim é meu amigo. Ó, a pessoa que tá sempre aqui, tá sempre do meu lado, me ajuda a orar. Vamos ver outra pessoa aqui. A Fernanda. Eu vou fazer isso para me distrair, para interagir com vocês, para eu ficar menos nervosa. É meu best friend. Vou perguntar pro Andrei. É o general. É meu amigo também. Não, mas tirando as brincadeiras, assim, falar de Espírito Santo é uma coisa muito, muito séria, por causa que não é somente, como a gente fala, é meu amigo, é o nosso melhor amigo, aquela pessoa que sempre, independente de qualquer circunstância, vai estar do nosso lado. É aquela pessoa que chega com Deus para falar com a gente que a gente não sabe. Ou seja, falar de Espírito Santo é uma coisa muito linda. Como a própria Bíblia diz, Ele chora por nós com os gemidos inexprimíveis para falar aquilo que a gente não sabe o que falar para Deus, que a gente não consegue expressar. Eu acho que é isso. Amém. Foi planejado isso? Pra quem não sabe, o Jean é meu colega de sala, eu estudo junto com ele. Pra você, Jean, Amém. pra você, Nico. Então, é a pessoa que fala para a gente, fala das horas que a gente precisa, ser muito quando a gente precisa e quando a gente está com momentos de dificuldade na vida, ele nos instrui no caminho correto que a gente deve procurar. Eu pesquisei e apareceu para mim isso aqui. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A origem da palavra Espírito na Bíblia se traduz como algo invisível aos olhos do ser humano, mas que produz algo visível. Não vemos com os nossos olhos humanos, mas sabemos que traz o efeito que podemos enxergar, ou seja, sentimos ele. Amém. Para mim, o Espírito Santo, ele é quem nos guia, quem nos capacita. Ele é o nosso verdadeiro amigo, ele é o nosso melhor amigo. E ele é quem está com a gente, independente da situação, seja boa, seja ruim. E ele é aquela pessoa que ele dá vontade da gente ser mais parecido com Jesus. Tipo, ele incentiva a gente a ser cada dia mais parecido com Jesus e ser uma pessoa melhor. Ele também é aquele que traz aquela vontade de estar pertinho de Deus, de estar adorando, de estar louvando. Quando a gente sente aquela vontade de adorar, é Ele que está proporcionando isso. E Ele também é quem tira a culpa do pecado. O Pedro falou muito bem. Sabe quando a gente
gente pensa, não, por que eu fiz isso? Aí a gente se sente uma pessoa mais inútil do mundo, porque a gente muitas vezes cai no mesmo erro, tipo, toda vez, mas aí a gente vai e se arrepende verdadeiramente, de coração mesmo, e aí é o Espírito Santo que ele vai lá e dá aquela sensação de alívio, de paz, que a pessoa vai se sentindo melhor depois de se arrepender e chorar. Então, também, ele é o nosso consolador e, para falar a verdade, o Espírito Santo é muito mais que isso. Eu fiz esse resumo aqui, tipo, muito pequeno, porque ele é muito grandioso, eu não tenho nem palavra para explicar o que ele é. Mas assim, a gente sabe que ele é quem está com a gente, independente do momento, a gente tendo errado, sendo falho, deixando ele de lado muitas das vezes, mas ele sempre está ali, e isso é algo incrível, que eu acho extraordinário. E agora eu vou falar o que ele nos transmite. A minha experiência ele me transmitiu paz, consolo, abrigo, ele foi o meu refúgio. Para quem não sabe, eu acho que muitos não sabem, eu fui batizada do Espírito Santo no segundo dia do Confra. E para mim foi uma das melhores sensações possíveis que eu senti na vida. E veio no momento certo. E eu confesso para vocês que eu não estava buscando, eu muitas das vezes deixei ele de lado. E eu poderia estar buscando ele para ser batizada, mas eu não estava buscando, vou ser bem sincera. Mas ele é tão misericordioso que ele tem compaixão da gente. Ele sabe que talvez se eu não tivesse sido batizada, eu não estaria aqui falando aqui essa experiência para vocês. Amém, Jesus. E ele foi capaz de proporcionar isso. E a gente apresentou um teatro no segundo dia e eu comecei a ficar muito, sabe, aquela vontade de adorar, de levantar a mão. Eu comecei a terminar de apresentar um teatro, eu chorei tanto ali naquele banco, porque aquela peça retratou o que a gente passa no dia a dia. Pecados pequenos, às vezes, que a gente considera pequeno, porque não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. E que a gente na rotina, às vezes a gente não percebe e que afasta a gente de Deus, do Espírito Santo. E aí, acabou ali, eu vi naquela peça, eu me vi ali, eu comecei a chorar. E aí depois a gente sentou ali, e aí teve a pregação, mas eu tava com aquele desejo, assim, de adorar, sabe? E aí depois o pregador chamou a gente na frente e chamou o Beck pra louvar. E aí a gente louvou aquele hino que é Espírito, Espírito, aleluia, que nasce como um fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. aleluia. Glória a Jesus. Que desce como um fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Esse ele me marcou muito, sabe? Acho que eu nunca vou esquecer. E uma coisa que eu descobri que eu achei muito interessante é que meu pai foi batizado por piscina quando ele era criança. Amém, Eu Jesus. cheguei em casa e ele me contou isso, eu achei muito incrível. E aí, voltando aqui a parte que eu tava ali, né, adorando, fui batizada. Eu tinha vergonha, não a vergonha, de adorar a Deus, mas a vergonha de pensar. Porque na hora a gente é humano, a gente pensa, o que o irmão vai pensar de mim, tá? Sei lá, a gente fica preso, às vezes eu acho que é por isso que a gente acaba não tendo experiência com Deus. Pela nossa limitação, assim, de ficar pensando, o que a pessoa vai pensar de mim? E aí eu percebi, depois eu não consegui mais me controlar, e já não era eu lembro que a Lana tinha falado pra eu me descer lá com os jovens, e aí já não era eu que, não estava respondendo por mim, era o Espírito Santo. Amém. E eu comecei a pular ali, foi incrível. E aí depois no show adorando a Deus, Deus falou pra mim levantar e falar com meu irmão. E na hora eu fiquei pensando, aí eu já tinha tido a experiência, mas mesmo assim eu tava descrente ainda. Eu fiquei pensando, e se isso for da carne? Eu juro, eu fiquei uns 5 minutos assim no chão ali, refletindo se aquilo era da minha carne ou se era de Deus. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, se for teu, faz eu levantar e ir lá com meu irmão. E eu levantei, andei com a
E eu fui lá com ele e eu falei ali coisas que Deus colocou na minha boca, porque eu realmente não sei falar, sabe? Jeremias naquela passagem que ele fala que ele é só uma criança e não sabe falar. Eu me vejo ali naquilo, porque eu não sei falar. Deus tem misericórdia e usa a gente. Amém. E aí eu fui lá com meu irmão e entreguei uma palavra de Deus pra ele. E até hoje eu não perguntei o que ele sentiu com aquilo. Ele vai responder agora, então. Conta aí, Andrei, o que tu sentiu, se tu sentiu que Deus falou contigo com aquela palavra. Eu não lembro muito bem, mas eu lembro que eu tava sozinho ali. Tava o pessoal dando aleluia, dando glória a Deus. E eu só senti quando veio alguém na minha direção e meio que pulou assim, se abraçando de mim. Eu tava de olho fechado, falei, não, quem será que é? Daí eu tomei um susto muito grande, porque eu tava parado ali. E de nada eu senti um bate muito mais se jogando assim. Daí eu abri o olho, eu vi que era ela, daí eu vi que ela tava chorando, ela começou a me falar um monte de coisa. Daí eu peguei e comecei a chorar, também até o momento eu tava dando aleluia a Deus, eu tava sentindo a presença de Deus, mas eu não tava chorando ainda. Aí, no momento que ela me abraçou e começou a me falar as coisas que Deus tinha colocado no coração dela, daí eu comecei a chorar e eu agradeci muito a Deus por causa que aquele abraço eu acho que estava precisando muito, por causa que esse ano, para mim, foi um ano muito difícil, um ano muito corrido, um ano que eu fiquei afastado da presença de Deus por alguns momentos. E aquele abraço me renovou. E no outro dia, isso foi no domingo, e no outro dia eu estava de serviço. E quando eu estava ali, tirando meu quarto de horas, eu comecei a lembrar daquilo, eu comecei a chorar sozinho. Eu estava ali de madrugada, comecei a chorar sozinho, porque eu comecei a lembrar. E e veio tanta coisa na minha mente, falei, nossa, como aquele abraço foi bom. E eu só queria ter sentido aquilo mais vezes, por causa que um ano desse, para mim, foi muito corrido, eu quase não vim para a igreja, foi bem difícil às vezes que eu venho. E eu comecei a chorar ali sozinho na madrugada e lembrar de tudo que Deus fez por mim e como Ele tem sido bom e cada dia mais Ele tem misericórdia de nós e sempre quer chegar perto da gente e nunca quer deixar a gente sozinho. Nesse momento entra o Espírito Santo, que nesse momento eu estava afastado de Deus, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que fez ela levantar e eu encontro para me dar aquele abraço que me renovou bastante, fez eu pensar bastante sobre a minha vida com Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Primeira vez que eu ouço ele falar sobre isso, eu até me emocionei. Eu não sabia que um abraço e as palavras poderiam ter feito isso, mas eu agradeço a Deus por Ele ter me usado, sabe? A gente é tão falho que às vezes a gente até duvida da nossa capacidade de ser usado por Deus. Às vezes Deus está ali querendo uma brecha para falar com alguém, a gente está ali se prendendo. Não precisa carta, mas, gente, quando Deus quiser, quando colocar no coração de vocês para falar algo, fale, não guarde para você. E essa aqui é a minha experiência que eu falo aqui para vocês. E eu acho que a maioria que já teve alguma experiência com o Espírito Santo, e quem não teve ainda vai ter, e com certeza vai ser incrível e vai estar se montando um dia. E eu já falei sobre o Espírito Santo, sobre quem ele é e a minha experiência. E agora eu vou falar sobre as coisas que entristecem ele. Eu vou ler aqui em Eclesiastes. Eclesiastes 3, é um versículo bem conhecido, que é: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu também vou ler em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O que me faz refletir nesses versículos
vezes a gente não coloca Deus como nossa prioridade. A gente fala, porque eu não tenho tempo para Deus. A gente coloca outras coisas como nossa prioridade, sendo que não é para ser assim. E mesmo sabendo que Deus é tão bom com a gente, que Ele entregou o único filho dele para morrer numa cruz, para a gente ser salvo, e Ele ainda enviou um Consolador também, que é o Espírito Santo. Mesmo assim, a gente ainda não dá o devido valor para Ele. A gente, em vez de estar lendo a Bíblia, de estar orando, de estar jejuando, a gente está assistindo uma série, a gente está vendo um filme, a gente está nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, e a gente passa, às vezes, não é errado mexer nesse negócio e assistir, enfim. É errado a prioridade que a gente dá para isso. Porque o negócio que era para ser a nossa última opção, a gente coloca como primeira opção, sendo que na verdade era para Deus ser a nossa prioridade. Era para Ele ocupar a maior parte do nosso tempo. E é o que eu percebi com uso excessivo, porque essa palavra ela fala comigo também. O uso excessivo das redes sociais, enfim, é que a gente não ganha nada, a gente não acrescenta em nada na nossa vida a não ser um vazio. E aí, esse vazio é aquela tristeza profunda que parece que não tem fim e não adianta procurar algo para preencher. Pessoas não preenchem, objetos, coisas não vão preencher essa tristeza. O único que pode preencher isso é o Espírito Santo. Amém. E a gente acha que não tem consolo, mas o Espírito Santo está ali. Ele está ali esperando a gente naquele mesmo lugar que ele sempre esteve ali, talvez no seu quarto, não sei, um lugar que você tem intimidade com Deus. Ele está ali esperando você ir lá. Talvez ele quer só te dar um abraço acolhedor. Aí você pensa, mas eu não consigo falar, só consigo chorar. O Espírito Santo, ele entende até nossas lágrimas, os nossos gemidos inexprimíveis, ele está ali entendendo. E ele leva tudo para Deus. Amém. Ele leva de uma forma bem esclarecida para Deus. Às vezes a gente não sabe explicar o que a gente quer, ele está ali, ele leva para Deus, ele fala tudo o que a gente está sentindo. E então ele está ali esperando a gente chamar por ele, para ele poder ajudar a gente. Mas aí o que a gente faz? Deus esqueceu de mim, Deus não me vê, Deus me abandonou, sendo que na verdade a gente que está fazendo isso, porque ele está ali esperando a gente. E a gente deixa ele de lado porque a gente é ingrato, a gente é pecador, gente. Deus tem ainda bem que a gente vive no tempo da graça, porque senão a gente não sei nem se a gente estaria aqui ainda. E o Espírito Santo, ele quer hoje dizer que ele está com saudade de você. Ele quer escutar a sua voz, ele quer escutar o seu choro, ele quer te dar um abraço, ele quer a sua risada, ele quer estar ali pelo menos com você. Nem que seja para você contar para ele, Espírito Santo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Ele quer estar ali falando com você, ele quer que você interaja com ele. Mas muitas vezes a gente está ocupado demais para dar atenção para ele, porque a gente acaba colocando outras coisas como prioridade. A pergunta que eu quero fazer hoje para você é: quanto tempo você tem dedicado para Deus? Ele tem sido a sua prioridade? Eu não quero que você responda essa pergunta para ninguém, eu quero que você reflita e pense para você mesmo assim, será que Deus tem sido a minha prioridade? Eu pesquisei quanto que é 1% de 24 horas. E 1% de 24 horas é menos de 15 minutos, é 14 minutos e 40 segundos por 5. Mas vamos arredondar para 15. A gente tem tirado pelo menos 15 minutos do nosso tempo para dar com Deus? Talvez não, porque a gente acaba colocando as coisas como prioridade. É que na verdade isso era para ser o mínimo, né? 15 minutos é o mínimo, 1%, sendo que na verdade ele não merece o mínimo, ele merece o máximo, ele merece a prioridade. Mas a gente é tão falho que a gente não consegue dar nem o mínimo às vezes para ele, nem 15 minutos. O que é 15 minutos de 24 horas? Não é nada, gente. A gente passa 3, 4, 5 horas em redes sociais, em qualquer outra coisa, e a gente acaba não oferecendo migalhas para Deus. A gente acaba dando nada para Ele. E Deus, Ele só quer falar para a gente que Ele quer usar a nossa geração. Mas a gente tem que permitir, porque Deus, Ele não é uma pessoa que Ele entra sem pedir permissão. Tanto é que em Apocalipse
capítulo 3, versículo 20, ele fala: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Deus ele não quer que ele entre assim, eu vou entrar aqui e vou fazer o que eu quero, mas não, ele quer que a gente chame ele. Ele quer que a gente fale: Deus, eu estou aqui, me usa, eu quero ser instrumento na tua mão. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu tenho para hoje e espero que a gente reflita nisso. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que me deram para falar aqui. Muito obrigada. É isso. Amém, Jesus. Glória a Deus.